Fala pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula de biologia. Hoje o tema é sistema imunológico, sistema imunitário ou sistema de defesa. A gente vai falar um pouquinho sobre as células de defesa do nosso organismo, os órgãos que produzem essas células e qual é a ação do sistema imunológico na defesa do nosso organismo contra invasores, o que a gente chama de antígenos. Beleza? Fica ligado! Pessoal, o sistema imunitário ele é formado por um conjunto de células, que são leucócitos. Entre os leucócitos, entre as principais células estão os linfócitos, que são células que combatem diretamente um invasor. O nosso sistema imunitário, o nosso sistema imunológico, ele funciona de maneira muito organizada. É comparado a um exército, onde tem soldados ali que combatem diretamente aqueles invasores. E quando a gente fala em invasores, a gente fala de vírus, bactérias, protozoários, vermes ou até mesmo o próprio organismo. Quando há células infectadas no nosso corpo, o sistema imunológico reconhece aquela célula como um invasor e ela vai atuar para eliminar aquela célula que está contaminada, tá? Apesar de a gente ter barreiras de proteção como a pele, como proteínas presentes aí na superfície das mucosas, mesmo assim, alguns antígenos conseguem penetrar esta barreira, entrar nessa barreira de proteção primária, e entra dentro do nosso corpo, podendo causar alguns danos. O sistema imunológico se organiza para identificar e mover uma série de reações em cadeia para eliminar o mais rápido possível esse antígeno. Então, para a gente entender melhor, o sistema imunitário tem as células de defesa, que está no sangue e que pode sair do sangue em direção aos tecidos, que são os macrófagos, que fagocitam o invasor, tá? Reconhece a estrutura e comunica às outras células sobre esse invasor, tá? E a comunicação entre as células é feita por substâncias químicas, tá? Então, comunica às outras células, os linfócitos T, CD4, auxiliador, tá? Essas células, elas coordenam a ação de defesa do organismo. Então ela recebe a comunicação do macrófago e estimula através de substâncias químicas como interleucinas a outras células serem atraídas para aquela região, tá? Facilitando a multiplicação celular, facilitando a identificação do invasor. Linfócitos TCD8, também chamado de citotóxico ou natural killer, são células especializadas em identificar célula do próprio organismo, do nosso organismo, que está infectada, tá? Devido às substâncias que ela produz, o CD8 consegue identificar e libera substâncias para destruí-la. Então, a função do CD8, do natural killer, o citotóxico, é destruir células do nosso próprio corpo que estejam infectadas. E a célula T regulador, que vai regular a ação do sistema imunológico, freando ou acelerando a ação do CD8 e do CD4. A gente vai ver a ação de todas essas células coordenadas para eliminar o antígeno. Os órgãos que produzem essas células, inicialmente, é a medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha produz o sangue, sendo células sanguíneas vermelhas, as hemácias, sendo os leucócitos, glóbulos brancos, A medula óssea vermelha, depois de produzir essas células, libera isso na corrente sanguínea que vai ser levada até um órgão para que essas células sofram um processo de maturação. E quando a gente fala de maturação, eu estou falando de células como os leucócitos, que são levadas para o timo, e lá no timo ela passa por uma diferenciação. Então eu tenho a medula óssea vermelha e o timo como órgãos imunitários primários, porque é ali que ocorre a produção e a maturação, a diferenciação dessa célula em célula de defesa, ok? Então olha só, os órgãos imunitários secundários são aqueles órgãos onde essas células conseguem se multiplicar, beleza? E ser lançada aí nos tecidos e nos órgãos que está sendo afetado pelo antígeno. Então os linfonodos, adenoide, tonsilas, apêndice, baço são considerados órgãos imunitários secundários. São órgãos aonde ocorre a multiplicação desse conjunto de células para que a reação imunológica aconteça. Vou mostrar no vídeo em seguida
como é a ação de cada célula dessa e como elas se comunicam para melhor defender o nosso organismo. E a gente vai entender como o nosso sistema imunológico monta uma memória imunológica, ou seja, se lembra do invasor e consegue produzir defesas de uma maneira mais rápida e eficiente. Beleza? Vamos ver o vídeo. Bom, pessoal, falando aí sobre os órgãos do sistema imunitário, né? A gente está estudando o sistema de defesa do nosso organismo. Eu coloquei algumas imagens aqui para facilitar a gente condensar esse conteúdo, né? Falar dele em um tempo menor. Então, eu vou mostrar algumas imagens que falam das células, dos órgãos e a ação do sistema imunitário. A gente começa aqui falando dos órgãos do sistema imunitário. E os órgãos presentes aqui, ó, que formam o sistema de defesa, o sistema imunológico do nosso organismo, ele pode ser dividido em órgãos primários, são aqueles que produzem as células de defesa do nosso organismo, tá? E aqueles órgãos chamados de secundários, são aqueles que atuam na multiplicação das células de defesa. Então, quais são os órgãos que a gente chama de órgãos primários? A gente tem a medula óssea vermelha, né, que auxilia na produção de todo o sangue, produção dos glóbulos brancos, as células de defesa, e o timo, tá? E os outros órgãos são chamados de órgãos imunológicos secundários. Eles vão atuar na maturação e na multiplicação. Então, sem muitas delongas aí, ó, a gente tem aqui as tonsilas palatinas e linguais, chamadas de adenoides e amígdala, né, que são dois órgãos na entrada do sistema respiratório, na entrada do sistema digestório, que vai filtrar o ar e o alimento, iniciando a defesa. Então, a gente falando de sistema imunológico, de defesa, então vai retirar bactérias, vírus, protozoários que entrou junto com o ar ou com o alimento. Depois a gente tem os linfonodos na região do pescoço, né, que a gente já viu o que é, que os linfonodos lá do sistema imunológico, a gente viu que é um tecido linfático lotado de células de defesa, de glóbulos brancos. A gente tem o timo, também a maturação, os linfonodos, que são em regiões estratégicas, como nas axilas e na virilha. Toda a linfa é conduzida para os linfonodos para ser filtrado, e aqui começa a defesa, né? Alguns órgãos, como o baço, que auxilia no armazenamento, né, de algumas células de defesa. O apêndice também tem função de maturação de algumas células, auxilia também na formação, aliás, na maturação de algumas células de defesa, que também vai colocar na corrente sanguínea, e também vai atuar no intestino. As células também atuam bastante, células de defesa atuam bastante no intestino, retirando qualquer tipo de invasor, tá? As placas de Peyers, né, que fica lá no intestino, que também são localizações onde a gente tem a atuação de células de defesa, medula óssea vermelha, tá? Os linfonodos na região da virilha. Então, no geral, são os órgãos imunitários. A gente fala mais dele quando a gente estuda sistema linfático. E sugiro que, se você não assistiu, assista o sistema linfático, ok? Então, ó, células do sistema imunitário. Aqui é uma listagem de células onde os alunos acham um pouco complicado, mas é bem simples. A gente vai dividir ela em dois grupos, ó, que são os fagócitos, aquelas responsáveis por fagocitose, digestão, englobar literalmente o antígeno. O que é antígeno? É uma partícula estranha no nosso corpo. Os fagócitos fagocitam, engolem e digerem isso. Frequentemente, eles não só digerem, mas eles também apresentam o antígeno. É como se eles destruíssem o invasor e mostrassem para o corpo como é o invasor, como que é as proteínas desse invasor. E os linfócitos, tá? Então a gente tem dois grupos, fagócitos e linfócitos. Então, começando a falar aqui rapidamente, a gente tem basófilo, eosinófilo e neutrófilo, são três tipos de células que têm função fagocitária, né? Que estão nesse grupo, mas elas são granulócitos. O que significa isso? Dentro dela tem alguns grãos, e esses grãos podem ser grãos de histamina e heparina. Olha só, anote aí, o que é histamina? É uma substância que é um vasodilatador, ela vai atrair um fluxo maior de sangue para a região onde está acontecendo a contaminação. A heparina é um anticoagulante, vai evitar que a corrente sanguínea se coagule, porque, na verdade, quando o corpo está sofrendo uma infecção, na região onde está acontecendo a infecção, é normal que aconteça um maior fluxo sanguíneo, e é bom que isso aconteça para a defesa do nosso organismo. Então, a heparina evita a coagulação. Então, os eosinófilos também está ligado à infecção por vermes, também produz histamina, vasodilatador, né? Neutrófilo, importantíssimo para fagocitar uma célula
muito presente nos tecidos, né? Os mastócitos são células bem interessantes. Eles são a primeira célula que geralmente vai estar presente em uma infecção, né? Defendendo o nosso corpo contra o antígeno. E quando ele fagocita o antígeno, ele libera muita histamina, principalmente em tecidos lesados. Um corte, por exemplo, uma farpa que entrou no seu dedo. Os mastócitos estão ali presentes, impedindo a infecção, bactéria, vírus ou outro qualquer tipo de micro-organismo, e ele libera bastante histamina, o que aumenta o fluxo sanguíneo naquela região, tá certo? E isso faz com que venha mais células de defesa. Os monócitos, que são células que, quando estão no sangue, são chamados de monócitos. Quando estão nos tecidos, eles são chamados de macrófagos. Então, monócito e macrófago é a mesma coisa, só a localização que ele está que é diferente. O monócito está no sangue, o macrófago já está nos tecidos, tá? Então, a gente vai ter só a diferenciação dele macrófago e células dendríticas, que também tem a função de fagocitar e apresentar o antígeno aos linfócitos T. Os linfócitos, em geral, ele tem uma reação mais específica. Quer dizer o seguinte, os fagócitos, eles saem fagocitando qualquer tipo de invasor. E como é que ele identifica o invasor? Na membrana da sua célula, ele tem proteínas que ele reconhece invasor, mas qualquer tipo de invasor. Já os linfócitos, ele tem uma ação mais específica, tá bom? Então, a gente vai ter linfócitos B produzindo anticorpos. Quando ele está no estágio maduro, tá, começou a produzir em grande quantidade anticorpos, a gente vai começar a chamar ele de plasmócito. Então, plasmócito e linfócito B é a mesma coisa. Linfócito T, a gente tem dois tipos, CD4 e o CD8, vou falar sobre eles, tá? CD4 também chamado de auxiliador e CD8 chamado de citotóxico ou natural killer, tá? E a célula natural killer, que é uma modificação de um tipo também de linfócito T, tá bom? Então, se destrói células infectadas. Então, a gente vai ver a ação de todas essas células na defesa do nosso organismo. O nosso organismo tem dois tipos de imunidade. A gente separa em dois tipos. Imunidade inata ou natural é aquela que você nasceu com ela, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem as barreiras, a defesa natural que você nasceu com elas, que são as barreiras físicas e mecânicas, que é a pele, o trato respiratório cheio de muco, cheio de cílio, as mucosas cheias de enzimas, a tosse, o espirro, que são processos mecânicos de expulsar o invasor, fisiológicas, que é a temperatura, quando você está sofrendo uma infecção, é normal que o seu corpo eleve a temperatura para desnaturar proteínas do invasor, o ácido lá no estômago, que lá na digestão a gente estuda que o ácido no estômago ele tem uma função antisséptica, matar todos os invasores, antígenos que entrou, né? Mediadores químicos são produzidos pelos órgãos para evitar uma infecção, né? O que a gente chama de sistema complemento, que é uma série de substâncias produzidas para o nosso organismo com a função de evitar uma infecção, tá? A imunidade inata celular é aquelas células de defesa que você já nasceu com ela, que são como os macrófagos, neutrófilos e outros fagócitos, células fagocitárias, tá? Que tem a função de englobar, não são muito específicas, saem englobando qualquer tipo de partícula estranha, tá? E as reações inflamatórias. O que são as reações inflamatórias? Quando você está sofrendo um processo de inflamação em um tecido, é comum que as células ali do lado, adjacente, né, que fica ali na lateral, produzam substâncias para alertar o seu corpo, atrair mais células de defesa. Então, são essas que a gente chama de inata ou natural. Então, você vai gravar o seguinte, tudo que é natural e inata, você nasceu com ela. Qualquer tipo de defesa natural do seu organismo. As lágrimas é um tipo de defesa natural que você produz para evitar infecções. Agora, a gente tem a imunidade adquirida ou adaptativa. Essa é um pouco mais específica, tá? A adquirida, você tem que entrar em contato com o antígeno, quer dizer, você sofreu ou você entrou em contato com a bactéria, vírus, protozoário, o seu corpo começa a produzir uma reação muito específica com relação àquele antígeno, tá? Então ele vai identificar e produzir defesas específicas. A gente vai dividir ela em duas, tá? Em dois tipos, a defesa humoral, que são substâncias líquidas, né, ou diluídas no plasma, para ficar mais correto, proteínas diluídas no plasma do sangue,
E essas proteínas são proteínas de defesa muito específicas, são chamadas de anticorpos. Então, os anticorpos são produzidos mediante ao encontro do antígeno, a presença do antígeno, porque são armas específicas. Elas são produzidas pelos linfócitos B, você pode encontrar também falando que são produzidos pelos plasmócitos. Linfócito B e plasmócito é a mesma coisa, são chamados de anticorpos ou imunoglobulinas. Desenhei alguns aqui, ó. A gente representa por IG, que significa imunoglobulina, também chamado de anticorpos. A gente tem o IgG, IgE, IgD, IgA, IgM. Provavelmente você já ouviu falar algumas nomenclaturas desse tipo. Pegando aqui um anticorpo para a gente estudar, a gente vai ver que o anticorpo ele é formado por uma cadeia pesada aqui, ó, duas cadeias leves, e essas extremidades, tanto daqui quanto daqui, ó, são chamadas de regiões variáveis. É aqui que ela ocorre o contato direto com o antígeno. Então, ele se ligou numa proteína do antígeno, do vírus, de uma bactéria, ou fragmentos, ou uma toxina, tá? Ele vai neutralizar a ação da toxina, neutralizar a ação do vírus, impedir a sua replicação, porque ele impede a entrada desse tipo de antígeno dentro da célula, entre outras ações. Os anticorpos só são produzidos mediante ao contato com o antígeno. Anticorpos são produzidos mediante ao contato com antígenos, beleza? E a adaptativa, imunidade adquirida a nível celular, ou seja, eu estou falando de produção de células. E aí a gente tem os famosos linfócitos T. O linfócito T é uma reação muito específica. Eu classifiquei ele aqui em 3 tipos, ó. Eu coloquei os 3 tipos aqui, na verdade tem uma variação maior, mas eu coloquei aqui, ó, linfócito T CD4, também chamado de auxiliador, linfócito T CD8, chamado de citotóxico, e linfócito T regulador. Esse aqui é um novo linfócito T, né, o mais novo descoberto. O linfócito CD4 auxiliador, ele reconhece o antígeno e libera substâncias para avisar as outras células de defesa qual é o tipo de antígeno. Então, a gente fala que ele é um coordenador, ele vai coordenar toda a defesa. O linfócito CD8 citotóxico ou killer é uma célula que vai eliminar células do nosso próprio organismo que estejam infectadas. E o T regulador ele vai regular a produção e a liberação tanto de CD4 quanto de CD8, entre outras funções, tá bom? Então a gente vai falar mais sobre a ação do sistema imunitário. Essa imagem é uma imagem um pouco mais pesada, assim, de informação, né? Mas segue comigo aqui essa primeira, ó. Preste atenção, ó. Imagine que uma farpa entrou no seu dedo, beleza? Então isso aqui representa uma farpa. Obviamente, ela vai estar contaminada com bactéria, com vírus, e lesionou seus tecidos. Então, aqui a gente tem os seus tecidos aqui do lado, as células em volta, ok? Essas células que estão em volta aqui, ó, liberam substâncias para avisar o seu corpo que tem um tecido lesionado. Uma das primeiras células que chegam ali naquela região são os mastócitos. Eles são fagócitos, eles chegam fagocitando bactéria, mas eles liberam uma grande quantidade de histamina. A histamina atua nos vasos sanguíneos que estão ali próximo, aumentando a permeabilidade, tá? Vai dar uma vasodilatação. O que é isso? Vai aumentar o fluxo de sangue nessa região e deixar os vasos sanguíneos permeáveis. Quer dizer que as células brancas, né, os leucócitos, os glóbulos brancos, vão sair da corrente sanguínea em direção à lesão, para defender o nosso corpo. Vamos para a segunda imagem, ó. Os mastócitos liberou histamina, deu vasodilatação, aumentou o fluxo sanguíneo. Olha só, os glóbulos brancos começam a sair dos vasos sanguíneos em direção a essa lesão, atraídos aí por essas substâncias produzidas pelas células. Então aqui a gente tem, por exemplo, neutrófilo, tá? Os macrófagos, aqui dentro é monócito, saiu é o macrófago, chega fagocitando tudo. Fagocitando e eliminando tudo quanto é tipo de invasor. A histamina ainda está sendo liberada para aumentar o vaso sanguíneo aqui, permitir uma maior permeabilidade. Tá? O processo onde as células dos glóbulos brancos saem do vaso sanguíneo e vai em direção ao tecido, a gente chama de diapedese. Então, diapedese é a migração dos glóbulos brancos para os tecidos, ok? E aqui a gente tem a terceira imagem, a gente já tem um tecido limpo, né, de bactérias, basicamente todas as impurezas, os antígenos já são eliminados, e
e o corpo começa com o processo de cicatrização, a histamina para de ser liberada porque já está controlado. Isso aqui é a ação do sistema imunitário numa questão de uma lesão, tá? Mas a gente pode ter a ação do sistema imunitário quando um antígeno entra, por exemplo, tá? No sistema respiratório, no sistema digestório, tá? Ou por via sexual, enfim. Quando um antígeno entra no nosso organismo, e quando eu falo antígeno, você pode entender que é um vírus, uma bactéria, protozoário, verme ou uma substância que é tóxica para o organismo, tá bom? Então ele entrou no nosso organismo. Segue aqui, ó, a ordem que eu vou explicar. O antígeno entrou, uma das primeiras células que ele vai encontrar no nosso organismo é uma célula fagocitária chamada de macrófago. Lembra que lá no sangue ela é chamada de monócito. Encontrou lá o macrófago, ele vai fagocitar, tá, a substância estranha, degradar ela lá dentro e apresentar partículas dessa substância na sua membrana. Então, ele vai deixar aqui tudo na membrana. É como se você estivesse mostrando uma fotinha lá para o sistema imunológico. Ó. É assim que é o invasor. As células são atraídas até essa região devido à substância que o macrófago produz. Ele produz uma substância que a gente vai chamar de interleucina. A interleucina atrai as células. Uma das principais células que chega aqui, ó, é o linfócito T auxiliador, chamado CD4. Ele chega aqui, ó, encosta no macrófago e reconhece a proteína do invasor. Então, quando ele reconheceu a proteína do invasor, ele passa a liberar muita interleucina. Essa interleucina é para atrair as outras células. Ele vai atrair aqui, ó, dois tipos de células. Primeiro, ele atrai aqui, ó, linfócito CD8, citotóxico. E ele também atrai o linfócito B. O linfócito B chegou aqui nessa região, ó, ele identificou a substância como se fosse uma comunicação entre elas. Então, o linfócito CD4 manda a informação e o linfócito B produz os anticorpos. Por isso que é comum que quando ele começa a produzir anticorpos, já identificou o invasor tanto diretamente quanto comunicado pelo CD4, ele passa a ser chamado de plasmócito e ele produz anticorpos. Lembrando que o anticorpo ele é muito específico com relação ao antígeno, então ele é produzido especificamente para esse antígeno, beleza? O CD4 também, além de chamar o linfócito B, né, que se transforma em plasmócito, ele também atrai o CD8, chamado de citotóxico. Qual a função dele? Essa célula tem como única função identificar células infectadas e destruir essas células infectadas. Vamos lá em cima, ó. Antígeno entrou, foi fagocitado. Alguns antígenos podem infectar células do nosso corpo e essa célula começa a replicar o antígeno. Então, para evitar isso, ó, o CD8 ele identifica a célula que está infectada e destrói células infectadas, tá? Não só células infectadas, mas células tumorais. Ele também tem a capacidade de identificar células tumorais e eliminar, ok? Então, a gente tem aqui, ó, tanto o CD8, o CD4, o linfócito B, depois de eliminar o antígeno, eles se tornam o que a gente chama de células de memória. E essa aqui, ó, que é uma informação das mais importantes no momento, tá? Porque as células de memória, elas podem ficar dias, meses, anos na corrente sanguínea. Toda vez que a gente entrar em contato com esse antígeno, ela se transforma em plasmócito e produz muitos anticorpos. Quer dizer que ela tem uma ação muito rápida, não chega nem a sentirmos os sintomas, beleza? Então, por exemplo, o vírus da AIDS, ele atinge os linfócitos CD4, inutilizando eles. Quer dizer que o linfócito 4 não chama o CD8 nem o linfócito B, inativando o sistema de defesa. Daí o perigo, né, do vírus da AIDS, que é um vírus que atinge a principal célula de defesa do nosso organismo, tá certo? Então vamos lá. A gente tem a memória imunitária. O que é a memória imunitária, pessoal? É basicamente entendermos como o nosso corpo produz a memória de defesa. É mais ou menos assim, olha aqui o gráfico, ó. Eu tenho um gráfico pela quantidade de anticorpos pelo tempo, no caso aqui em dias, certo? Então, ó, a primeira vez que você entrou em contato com antígeno, com a bactéria, com o vírus, seu corpo lentamente vai produzindo anticorpos, até que elimina o invasor. Aí, a quantidade de anticorpos diminui só porque nesse ponto aqui ó, você tem muitas células de memória. Futuramente, quando você entrar em contato com essa bactéria ou esse vírus novamente, a produção de anticorpos é muito mais rápida e numa intensidade maior. A gente chama de resposta secundária. Beleza? Então, se você pegou uma doença uma vez, ó,
de uma doença bacteriana, pode ser que da segunda vez você tenha uma reação na produção de anticorpos tão rápida que você nem chega a sentir os sintomas. A mesma coisa acontece aqui, ó. Se pela primeira vez você você foi exposto a um antígeno, por exemplo, você tomou uma vacina aqui, produziu anticorpos, tá? Pequena quantidade de anticorpos e formou células de memória. A segunda vez, quando você entrar em contato com a doença, com o vírus da doença ou a bactéria que causa a doença, a produção de anticorpos é mais rápida. Beleza? Então, a função da vacina, por exemplo, não é só produzir anticorpos, mas produzir uma memória imunitária, tá bom? Olha lá, tipos de imunização. A gente tem a imunização passiva e a imunização ativa. O que é imunização? É o processo que te promove a defesa. Como é que seu corpo vai estar preparado para se defender? A gente pode falar que tem uma imunização passiva, que você naturalmente consegue isso, por exemplo, lá quando nós somos bebezinhos, lá nos primeiros anos de vida, né? A amamentação, você pega todos os anticorpos da sua mãe e esses anticorpos te promovem uma defesa enquanto você está sendo amamentado. Então, a gente fala que é uma imunização passiva natural, né? Então, você vai recebendo aquilo ali com o leite materno, né? E a gente chama de imunização passiva quando não estimula o seu corpo a produzir anticorpos. Na verdade, você vai tomar os anticorpos prontos, tá? Então, passivo é você toma os anticorpos prontos. O que a gente chama de soro ou imunoglobulina humana. É artificial esse. Por exemplo, picada de cobra, de escorpião, de aranhas, né? Foi injetado no seu corpo o próprio veneno. Sendo assim, não dá tempo de produzir células de defesa. Então, a gente já toma o soro imunológico ou imunoglobulina humana, já pronto. Então, imunização passiva já são os anticorpos prontos. Você pode conseguir na amamentação de maneira natural ou tomando o soro. E lembrando que o soro é produzido por animais maiores. Então, a gente injeta lá um venenozinho em pequena concentração no animal de grande porte, ele produz anticorpos, a gente separa esses anticorpos e depois utiliza. Imunização ativa é aquela que vai estimular o seu corpo a produzir anticorpos. É tudo que a gente falou aí nas apresentações anteriores, aí, né? Nas informações anteriores. Ou você toma a vacina de maneira artificial. O que é uma vacina? São pedaços de micro-organismo, ou eles mortos, ou eles enfraquecidos, ou eles vivos e inativados, ou proteína deles, né? A função aqui é fazer o seu corpo produzir anticorpos em primeiro momento e depois produzir células de memória. E a imunização ativa natural é aquela que quando você pega a doença, você pegou a doença, aí o seu corpo produz anticorpos e células de memória. Então a gente tem a passiva, produção de soros, anticorpos prontos, tá? E a ativa, que é estimular o seu corpo a produzir anticorpos. Ok, pessoal? E a gente encerra. Beleza? Pessoal, valeu, até a próxima aula.